Galera, Verdão venceu o Galo 2-1, assume a liderança do Brasileiro momentaneamente. Vamos aguardar esse jogo do Botafogo contra o Grêmio, dar uma secada no Botafogo para o Verdão se manter na liderança. Bora acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Com isso, assume a primeira colocação do Brasileirão, põe pressão no Botafogo para esse jogo aí, né? Muito. A gente já tem os melhores momentos da partida no Brinco de Ouro da Princesa, a segunda casa do Palmeiras agora, né? Vai ter show do Eric Clapton no Allianz Parque. E o Abel fica muito contente com isso, né? Prefere o Brinco de Ouro a Barueri, que tantas vezes ele criticou, a torcida não ia e tudo. Mas o que vimos em campo, companheiros, um Palmeiras que no primeiro tempo teve muito mais oportunidade de gols, como a gente vai ver. Até porque estava a favor do vento. Não, estava contra. Estava contra o vento, é verdade. Estava contra o vento. Contra o vento. E o Atlético melhora no segundo tempo, também contra o vento. É impressionante porque quando acaba o primeiro tempo, o Scarpa dá uma declaração muito interessante. Ele fala, jogamos a favor do vento e não conseguimos nenhuma finalização a contento. Uma finalização que pudesse levar perigo à meta do adversário. Esse lance foi o melhor lance do Flaco Lopes na partida. Flaco Lopes ficou 3 vezes cara a cara com o goleiro e desperdiçou 3 oportunidades. Esse lance até parece que ele usou a inteligência, né? De saber que o vento estava contra, né? Ele viu o goleiro um pouco adiantado e acaba tocando, tentando por cima. Quer dizer que o Flaco foi mal, então? Eu não gostei. Achei que foi uma atuação muito abaixo do que ele vem apresentando nos últimos jogos, tendo 3 oportunidades e nas 3 cara a cara com o goleiro desperdiçou. Mas o Palmeiras consegue uma vitória importante. Esse lance do pênalti, eu vou confessar para você, o Simon vai entrar com a gente depois para falar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do pênalti marcado a favor do Palmeiras. O primeiro pênalti. O segundo pênalti do segundo tempo eu não tenho nenhuma dúvida, mas o do primeiro tempo eu tenho muitas dúvidas. É isso, o Rafael Veiga não quis nem saber, ele até falou, né? Como ele estava contra o vento, ele bateu forte mesmo. Nem muito no canto, mas não dava para o Everson de jeito nenhum. 1-0, o Palmeiras tinha vantagem no primeiro tempo. O Atlético, a gente tem que ressaltar isso, né, Jean? Poupando jogadores pensando na Copa do Brasil. Então, por exemplo, não tinha Arana, não tinha Paulinho, jogadores importantes. O Palmeiras foi superior ao Galo, né? Acho que foi superior no geral, porque foi um primeiro tempo em que o Palmeiras foi melhor, e aí ele foi melhor do que o Galo na relação do segundo tempo, quando o Galo volta melhor do que o Palmeiras, né, indiscutivelmente, pelo menos até o momento em que o Hulk faz o gol, o Atlético acho que estava levando mais perigo, estava chegando mais. No geral, o Palmeiras foi melhor de fato. Eu até, assim, em relação ao Flaco Lopes, eu até acho que ele fez um bom jogo no primeiro tempo, porque acho que tem um gol, né, Pascoal, que dá para chamar de um gol perdido cara a cara. Aí a gente está vendo já o Felipe Anderson perdendo o gol cara a cara. Esse também é um gol perdido. Esse é perdido. Mas esse fez um bom jogo também. Eu acho que é daquele jogador que muitas vezes dá poucos passes na bola, né? Mas eu achei que ele fez uma boa partida também. Mas o Flaco também, né? Ele perde aquele gol que o Everson faz uma grande defesa. Os outros 2, que os chutes são mais de longe, eu acho que é mais mérito até do Flaco de ter criado a oportunidade do que gol perdido. Então, acho que assim, foi um Palmeiras que conseguiu criar, exigir mais do Everson na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, como a gente está vendo, o Galo volta melhor mesmo e o Everton trabalha também. Foi um jogo legal, foi um jogo com chances dos dois lados. A mim surpreendeu a escalação do Atlético, e não porque ele poupou algumas peças, mas porque ele não poupou várias peças, né? Você achou que ia ser a reserveira? Cara, eu achei porque assim, o Galo vem de um jogo de meio de semana contra o Fluminense na Libertadores e vai para um jogo de mata-mata contra o Vasco na Copa do Brasil. Então, assim, no meio dessas 2 partidas, eu confesso que imaginei um Galo completamente diferente. E o mais curioso é a gente notar que mesmo o time que vem do jogo de meio de semana e que teoricamente poderia estar com a cabeça também um pouco no jogo de terça-feira, melhora no segundo tempo, né? Então aquela lógica de cansou porque jogou no meio de semana enquanto o outro time... O Palmeiras foi um Palmeiras muito intenso, como tem sido, mas na primeira metade do segundo tempo deixou o Galo dominar as ações. Então, acho que assim, o Palmeiras, como você disse, Edu, ele foi melhor, ele criou mais chances, finalizou mais, a gente vai ver os números aí, se você quiser passar os números, Edu. Mas assim, não foi aquele Palmeiras tão soberano como a gente viu em outras partidas dessa sequência desde as eliminações nas Copas.
Campinas, o Morro dos Ventos Uivantes neste sábado. 55% de posse de bola, mais do Galo, contra 44,5% do Palmeiras. Mas olha finalizações, 15 contra 6. Mostra como o Palmeiras teve mais chances. Foram 8 finalizações certas contra 3 do Galo. Grandes chances, 4-1, também vantagem do Verdão, que teve mais ações na área rival, 23 contra 4. Duelos vencidos, 29 contra 47. O Atlético venceu mais duelos. Mas o Palmeiras tem um mérito, né? Que é como ele não deixa o time adversário chegar ao gol, né? A gente vai ter que discutir o Rubens, né? Que realmente faz um pênalti, não é nem juvenil, é infantil, né? O segundo pênalti, você está falando, o pênalti do segundo tempo. Assim, o Palmeiras mudou um pouquinho a característica de jogo, né? O Palmeiras tem aproveitado esse tempo, esse trabalho que tem tido com o Abel para mudar algumas características de saída de bola, de posicionamento. O Aníbal Moreno está voltando mais para buscar a bola, não os homens de meio campo, propriamente os armadores. Sai com o Aníbal Moreno naquela saída de 3, uma saída de 4, sempre mudando um pouco de posicionamento. Sem jogar com o Estevão, tem feito um trabalho muito interessante o Rafael Veiga. Ele sai da ponta para dentro, mas abre muito espaço para o Giai passar pelo lado do campo. Ou ele tenta a jogada do 1 contra 1. Hoje ele tentou um elástico bonito, né? Deu um chapéu de letra. Foram bons momentos dele. Eu achei que ele fez uma partida muito boa. O Veiga está voltando a ser aquele Veiga que a gente já acostumou a ver. Para mim, uma grande notícia do time do Palmeiras hoje foi a entrada do Dudu. O Dudu não tinha entrado bem nos últimos jogos. No final do jogo ele entra. Ele entra na parte final do jogo, talvez no primeiro lance ele sofre o pênalti. Depois ele ainda consegue uma jogada, né? Porque o Dudu é muito habilidoso, né? E ele provoca a reação do adversário. Quando ele tenta aquela pedalada em cima do adversário, não sai a pedalada, o adversário se perde na marcação e ele bate no gol, eu acho que o Dudu entrou bem nesses minutos finais da partida. É uma boa notícia para a torcida do Palmeiras, porque ele melhora também o sentido ofensivo do Palmeiras. Ele é um jogador que tem história, tem marca. Sei que teve problemas, e às vezes os torcedores ficaram até um pouco entristecidos com ele. Sei que alguns dirigentes também do Palmeiras ficaram entristecidos com ele, daquele caso especialmente do Cruzeiro, mas é uma boa notícia ele voltar a jogar bem. E Pascoal, só uma coisa, eu acho que assim, até como característica, né? Para um time que perdeu o Estevão, e eu não estou dizendo que o Veiga e o Maurício não devam ser titulares juntos, acho que devem ser, eu acho que a escalação inicial está certa, mas como característica, e não estou dizendo que o Dudu é um jogador igual ao Estevão hoje, evidentemente não é, mas ele tem mais esse 1 contra 1, ele tem mais esse partir para cima, a questão do drible, da habilidade. Então, para você ter um jogador mais agudo, pode fazer sentido você em determinado momento lançar o Dudu ali pelo lado direito, como ele entrou e acabou sofrendo pênalti. Acho que estou com o Pascoal, esse não tem muita discussão, o outro é bem discutível, vamos deixar o Simon falar disso. A discussão é a opção técnica que o Rubens teve de deitado, tentar tirar a bola do Dudu. Ele tenta no primeiro lance tirar a bola e não consegue. E aí depois a bola fica carambolada. O que é a bola carambolada? Bate nele e bate no Dudu. Como ela fica na frente, ele vai tentar pegar a bola e pega o pé do Dudu. Aí ele faz a Mas fazer isso é mais característica do Dudu, essa coisa do jogo vertical, do jogo mais agudo, do que é do Veiga, por exemplo, jogando pelo lado direito, né? E o Veiga tem jogado pelo lado direito com o Maurício jogando centralizado. Então, acho que assim, são alternativas que o Abel tem enquanto ele não tiver a volta do Estevão, porque o Estevão, assim, a gente pode discutir se ele é o melhor jogador do brasileiro, é ele, o Luiz Henrique, enfim, não tem muitos candidatos, o Estevão certamente está entre esses candidatos. E mesmo sem o Estevão, principal jogador do Palmeiras na temporada, é a 6ª vitória seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, desde aquela vitória contra o São Paulo, é só vitória, inclusive 2 goleadas de 5-0 nesse caminho. Vitória, então, inclusive... sim, o Palmeiras levanta o braço e fala, eu quero esse tricampeonato. Não, o Palmeiras já sinalizou, né? O Palmeiras, nas 11 últimas rodadas do ano passado, foi a arrancada do Palmeiras para a conquista do título. Agora já não faltam mais 11, agora para o Palmeiras faltam 10, né? E para o Atlético Mineiro também faltam 10. Eu entendo que o Palmeiras tenha feito e está fazendo um bom trabalho, como o Abel disse na última entrevista coletiva, há tempo de descansar, há tempo de ficar com a família, dá para se recuperar psicologicamente, fisicamente, emocionalmente para um jogo de futebol, porque às vezes as pessoas pensam muito que o jogador só depende do aspecto físico, mas depende muito do mental.
O jogo hoje é muito mental. O cara tem que estar com a cabeça bem fresca para poder executar todos os movimentos. Há uma marcação sempre muito intensa, pouco espaço para você trabalhar. E o mental é muito exigido nesses instantes. Então o Palmeiras tem ficado esse tempo aí trabalhando, ao contrário do Atlético, que veio uma decisão e vai para outra decisão, né? Tem obrigação. Eu, por exemplo, achei uma falta de encaixe dos dois centroavantes do Atlético hoje, do Daverson e do Hulk. Né? Isso precisa ser melhor trabalhado entre eles. Não é que eles não possam jogar juntos, eles podem jogar juntos, mas eles precisam trabalhar melhor. Porque aliás, jogaram bem juntos no último, claro que com o Paulinho também, né? Sim. Mas jogaram bem juntos no meio de semana. Aí né, o que aconteceu? O Hulk definitivamente voltou a ser um meia. Exato. Não, dessa vez hoje o Hulk jogou como um atacante, um centroavante, um 4-2-4, vamos traduzir assim, um 4-4-2, com 2 atacantes, 4 homens no meio campo. Aqui o Atlético usa um zagueiro de lateral, aí puxa o ponta para vir para ajudar. O Scarpa estava fazendo um bom jogo, não entendi porque saiu. E ele saiu meio. Ele saiu mais queimado que Shamata. A gente pode falar disso depois, porque, assim, cara, é o que a gente falou. O Scarpa jogou a partida de Libertadores, vai jogar a partida de Copa do Brasil, é uma peça fundamental pro Atlético, então assim... Ele não pensou nisso na hora. Cara. Ele não pensou e talvez tenha alguma coisa, né, de que também querer mostrar... Porque isso é um fato, o Palmeiras é consultado de alguma maneira quando o Scarpa decide voltar ao Brasil, mas o Palmeiras não banca, não paga o que o Atlético resolveu pagar, não oferece a mesma coisa que o Palmeiras. Então não sei se tem um pouco essa coisa na cabeça do Scarpa de dizer, queria provar... Que valia ter pago, entendeu? Sim. Não sei se é isso. E o Daverson, com certeza, tem essa vontade de marcar contra o Palmeiras, que ele destaca, né? Jogando pelo Cuiabá, ele não conseguiu marcar no Palmeiras. E agora, pelo Galo, o herói da Libertadores, no meio da semana, na vitória contra o Fluminense, fez os 2 gols. Mais uma vez, passa em branco contra o seu ex-time. Mas vamos para Campinas? Contato com o repórter Vinícius Nicoletti, que traz as informações direto do Brinco de Ouro da Princesa. Um estádio elogiado pelo Abel Ferreira e a participação da torcida também, muita torcida do interior de São Paulo, das cidades próximas aí. Foi clima de festa no final, 2-1, o Palmeiras está vivíssimo na briga pelo tri, Vinícius. Boa noite. É isso aí, Edu. Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, esse é o segundo jogo, né? Foi o segundo jogo do Palmeiras aqui em Campinas. Público... muita participação do público aqui em Campinas, estádio lotado, como aconteceu na partida contra o Cuiabá. Ali perto de 20 mil torcedores, aqui superou essa marca, esses 20 mil torcedores, então bom público para acompanhar essa vitória do Palmeiras. Como você disse, a torcida comemorou bastante e também os jogadores no gramado, entendendo a importância dessa vitória, é a 6ª consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, maior sequência de vitórias na competição e 100% de aproveitamento depois que foi eliminados das competições de mata-mata, a Libertadores e também a Copa do Brasil. Então, segue aí nessa briga para tentar o tricampeonato brasileiro. Palmeiras que veio com alguns desfalques, o Estevão ainda segue machucado, é o segundo jogo dele fora, não foi convocado inclusive para a seleção brasileira. A previsão é que ele retorne à transição na semana que vem, mas dificilmente também vai jogar no final de semana. Só no dia 20 de outubro, depois da data FIFA contra o Juventude. Então é um período aí muito grande sem o Estevão, esses jogos importantes, ele que está sendo o protagonista do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Essa vitória, o torcedor comemorou bastante também o Dudu, que entrou aos 35 do segundo tempo. O Palmeiras estava empatando a partida e o Dudu sofreu o pênalti na jogada com o Rubens. O torcedor aqui aplaudiu demais o camisa 7 do Palmeiras, ídolo, e quando ele entrou em campo, depois acabou fazendo essa jogada que determinou a vitória do Palmeiras, o torcedor aplaudiu demais. O Palmeiras também não teve aqui nessa partida o Richard Rios e o Zé Rafael, os dois que estavam suspensos. O Marcos Rocha segue machucado, mas teve a volta do Caio Paulista na esquerda e o Aníbal Moreno compensando a ausência desses jogadores importantes no meio campo, fazendo uma grande partida aqui em Campinas. O Rafael Veiga chega a 50 gols no Campeonato Brasileiro, na história do Campeonato Brasileiro, e é o terceiro maior artilheiro do Palmeiras
na competição, na história da competição, com esses 2 gols aqui em Campinas. É a 13ª vez que ele faz 2 gols numa partida. Então é isso, Edu. Daqui a pouquinho aqui tem a entrevista do técnico Abel Ferreira. Por conta da logística de Campinas, não tem condições de zona mista aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, então vão ficar sem ouvir os jogadores. Provavelmente só o treinador vai na entrevista coletiva. Pode ser que algum jogador também apareça, mas geralmente só o técnico, e a gente não vai ter a possibilidade de ouvir os jogadores. Mais uma vitória importantíssima para o Palmeiras nessa briga pelo título. Valeu, Vinícius! É isso, galera. Palmeiras vence o Galo no Brinco de Ouro, uma vitória muito importante. Veiga marcando os 2 gols da vitória do Verdão, 2-1. 2 gols de pênalti. O Veiga, um ótimo batedor de pênalti, foi lá, converteu as 2 penalidades. E o Verdão, agora no momento, é o líder do Brasileiro. Aí tem que aguardar o resultado do Botafogo contra o Grêmio. O Botafogo tem que perder para o Palmeiras, se manter na liderança do Brasileiro. O Palmeiras fez um bom jogo, principalmente ali no primeiro tempo, só deu o Palmeiras, segundo tempo, até que o Galo descontou, mas o Verdão conseguiu virar a partida novamente e conquista esses 3 pontos aí, muito importante contra o Galo, né? Contra o Atlético Mineiro. E momentaneamente está na liderança. Agora é aguardar essa partida aí do Botafogo. O torcedor do Verdão vai dar aquela secada do Botafogo para o Palmeiras se manter na liderança do Brasileiro. O jogo do Botafogo é às 21 horas. Vamos ficar ligado aí nessa partida e dar aquela secada do Botafogo para o Verdão ficar de vez no topo, na liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui a tabela do Brasileirão, agora no momento, Palmeiras na liderança com 56 pontos, o mesmo número de pontos do Botafogo, mas o saldo de gols do Palmeiras é bem melhor. E o Botafogo joga às 21 horas. O Botafogo não pode nem empatar, né? Se empatar vai a 57, o Palmeiras volta novamente para a vice-liderança. Então o Botafogo tem que perder para o Palmeiras ficar de vez na liderança do Brasileiro, mas o Verdão chegou, né? Agora vamos ver aí o que vai acontecer nessa partida de logo mais do Botafogo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, torcedor do Verdão que está feliz, está contente com a vitória, Verdão da liderança do Brasileiro. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.